Olá, tudo bem? Quem fala aqui é o pastor Roberto de Santa Luzia, crente na palavra de Deus, crente na minha salvação, crente na salvação de todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus na sua vida como seu suficiente Salvador, o único Filho do Deus vivo, Deus Altíssimo. Então é uma oportunidade maravilhosa para falar de Deus, né? Para contar de alguém que fez tamanha obra na vida daquelas pessoas que não era considerada ninguém, né? O Senhor da glória, o Deus todo majestoso, né, e poderoso, não esqueceu daquele um dia que estava no fundo do poço, não esqueceu daquele que um dia estava no fundo de uma cela, de uma prisão, não esqueceu daquele que um dia estava num leito de hospital, entre a vida e a morte, né? E ali ele manifestou o seu poder na vida dessas pessoas, né? Ele tirou essas pessoas, né, a gente, do fundo lamaçal, para dar vitória, para dar um pensamento reto, pensamento que vai dar pé, né? Porque há muitas pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, minha amiga, há muita pessoa nessa hora que não dá pé mais para ela, né? Só conta derrota, conta que não tem mais jeito, conta que não há mais uma saída. E nessa tarde eu vim aqui manifestar fé através da palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. E daqui a pouco eu vou estar frisando aqui um versículo 2, né, para a gente manifestar fé. Então eu vim aqui contar a vitória. Eu vim aqui falar que, meu amigo, minha amiga, não importa como você começou, mas o que importa é como você vai terminar. O que importa é o final. A gente sabe que a salvação, ela não começa no começo, mas é no final que começa a salvação. Então é essa trajetória nossa, essa nossa caminhada, ela exige da gente estar ouvindo a palavra de Deus, estar ouvindo a pregação da fé. Então, se você é uma pessoa que ouve, você se assenta para ouvir, né? Você está ouvindo. O segredo está aí. O segredo não é você ir ouvir, é você ouvir a palavra. Porque de alguma maneira ela tem que ser pregada. E de alguma maneira ela tem que chegar até você, para você receber. Você não vai criar, você vai receber uma condição de fé para se manter nesse mundo, separada desse mundo, né? As pessoas, elas muitas vezes confundem a fé com a aparência. Aqui eu estou falando da fé, eu não estou falando de um comportamento aparência. Eu quero frisar aqui em Lucas capítulo 6, versículo 41, aliás, 46, né? Onde fala assim: a casa construída sobre a rocha. 46 fala assim: porque me chamas Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante o homem que edificou a casa
cavou, abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. É o pensamento, é a linha do raciocínio aqui nessa tarde. A pessoa que está em Jesus, ela não pode ser abalada, em hipótese alguma, em momento algum. A pessoa pode ser abalada, porque ela está na palavra de Deus, e a palavra é a rocha. Ou seja, se você está nessa rocha, você não pode se abalar com problema, com luta, com apego, com desapego. Você não pode se abalar, porque você está na rocha. Porque Deus, Ele está a todo momento com você. Ele está regando essa caminhada. Essa caminhada está sendo apercebida por Deus. De repente, desapercebida das pessoas, desapercebida da situação. Eu quero falar que Deus está no comando, Deus está no barco. De repente você fala, não tenho nada para dar. Eu olho para o lado, eu olho para o outro, não tenho nada para dar, não tenho nada para fazer. Eu sou simplesmente, hoje eu me considero como uma folha seca ao vento. Mas eu quero falar dessa folha seca, desse momento onde falta ideia, onde falta pensamento, onde falta força. Parece que travou tudo, né? Aquela folha seca ao vento. Essa pessoa que prega, essa pessoa que vai na igreja, essa pessoa que ouve a palavra, essa folha seca de repente, as portas, os caminhos fechados, tudo dando errado, prova de um lado, prova do outro. Mas eu quero falar para você, estar na rocha. Pode soprar o vento que for, você está na rocha. Você não vai prostrar-se diante dessa situação. Deus não vai deixar você se prostrar diante desse problema, dessa luta, dessa perseguição dentro do lar. Eu estou falando de vida espiritual aqui. Estou falando de guerra espiritual aqui. Eu não estou falando de conquistas, de vida financeira, mas de uma vida espiritual, onde a pessoa de repente ela tem tudo, mas ela não tem nada. Então de repente a pessoa, ela dentro dela ela é seca, é vazia. Mas ela recebeu uma palavra, mas ela está na rocha, e esse pensamento aí vem diante da pessoa. E eu quero falar, Deus está mandando a palavra. Está na rocha, a casa está na rocha, então a situação vai ser mudada, a situação vai ser transformada. Não é só uma pessoa que passa na prova, não é só uma pessoa que passa na dificuldade. Todos os filhos do Deus Altíssimo têm um comprometimento com a palavra, têm um comprometimento com a salvação. Ele falou assim, ei, no mundo tereis aflição, mas não é o fim, porque eu venci todas as coisas. Então é necessário que a gente muitas vezes passe no apertado. É necessário que a gente muitas vezes prove a dificuldade. É necessário que a gente fique desprovido muitas vezes de uma situação, porque a gente enxerga, a gente consegue ver que não é o fim. Aquela mesma fé de outrora é a mesma fé aqui agora. O interessante é que a dificuldade, ela não toca na fé. O interessante é que a dificuldade não tem força sobre a nossa fé, sobre a palavra de Deus. Está passando na prova, está passando na luta, na dificuldade, mas você é uma pessoa de fé. Daqui a pouquinho você vai vencer isso aí. Todos nós vamos vencer
esse obstáculo. Porque não há essa pessoa que tenha fé ou que não tenha fé, que creia ou que não creia. Ela passa pelas barreiras, ela passa pelas dificuldades. Umas vencem, outras não vencem. Umas ficam para trás, umas ficam lutando naquele problema, sabe? O problema não é vencido, a pessoa fica lutando ali, lutando. Mas a diferença daquele que está na rocha, a diferença daquele que está caminhando com a palavra de Deus. Ali está batendo a dificuldade, o vento está soprando, essa luta, esse problema. Mas não abalou, a pessoa continua confessando a sua fé, a pessoa continua acreditando na salvação. Outrora, a pessoa estava rodeada de pessoas, outrora a pessoa estava como aquela pessoa sendo vista, mas agora todos lhe abandonaram. Todos agora parece que esqueceram, mas o importante é que a fé continua do mesmo jeito. O crer, o confessar, continua o mesmo, porque a pessoa não se abala. Porque a gente sabe que há um tempo determinado do nosso Deus. Um tempo de separar, um tempo de se distanciar, um tempo de não se envolver, mas um tempo de oportunidade. Mas há um tempo de crescimento, mesmo longe dessas coisas. Talvez longe daquilo que você queria estar perto, longe talvez daquilo que você queria estar envolvido, longe daquilo talvez que você queria estar conquistando. Mas eu quero falar que há um crescimento aí, há uma preparação de Deus aí para você. Porque Deus não quebra e lança fora, não. Se Deus ele quebra pelo um lado, é porque pelo outro lado ele vai lançar de novo. Mas vai lançar dessa vez um vaso preparado, uma pessoa mais adiante. Então Deus ele nos experimenta e vai nos preparando. De repente você vê até as bocas se abrindo. Puxa, aquilo ali está derrotado, aquela pessoa parou, aquela pessoa não vai mais. Aí onde ela se engana. Porque quem é portador da palavra, né, que porta a palavra, que guarda a palavra, ele está na rocha. O nosso inimigo se esqueceu que a gente está na rocha. Né, o irmão que maltrata o outro irmão, que faz, eu nem considero como irmão, que aplaude, que se alegra com o sofrimento do outro irmão, isso não é irmão. Pessoas que lutam contra a nossa fé, a gente sabe que essas pessoas é do inferno. A luta não é contra a carne nem contra sangue. Aqui nessa parte eu friso, não estou falando de pessoa física, mas pessoa espiritual do outro lado, né? Está lutando contra a gente. Essas pessoas se esqueceram que a gente é portador da palavra, que o nosso Salvador está conosco até a consumação do século. Essas pessoas esqueceram que é só uma questão de tempo, é só uma questão de momento para que o nosso Deus nos lance adiante. Prostrado a gente não está, caído a gente não está, desfavorecido a gente não está. Simplesmente muitas vezes estamos um pouco longe das atividades, né? Mesmo fazendo atividade, estamos um pouco longe. Assim como Paulo, ele pregava daquele presídio, né, através de carta, ele mandava as cartas. Então a oportunidade está aí, a gente sabe, glorifica, a gente louva a Deus em rede pública, a gente confessa com a nossa boca, com o nosso coração a gente crê. Quando a gente crê com o coração, a gente confessa com a boca. Só Jesus Cristo é o Senhor. Então receba essa palavra nessa tarde, a palavra de calma, de paz, uma reflexão para você. Vê o caminho que você está andando, né? Veja, não em volta, mas veja dentro de você, aonde você conseguiu chegar.
E se você não conseguiu chegar muito longe, se você não conseguiu chegar, quero falar, ainda há tempo. Ainda há um tempo, sim, de Deus na sua vida. Não desista, meu amigo. Não desista, minha amiga. Não desista. Porque você está na rocha. Eu não quero falar nem na casa que é feita na areia. Esse versículo eu quero nem ler. Porque a rocha, o que é feito na rocha, é para aqueles que estão de pé. É para aqueles que estão caminhando. O caminhar não é você sair andando que nem um louco aí, de mundo afora, de cidade em cidade. Não é esse caminhar, espiritualmente. Você está caminhando na fé aqui, ó. Sabe, não para. Aqui é a máquina. Essa máquina aqui não para. Então a obra começa aqui dentro, né, em quatro paredes. A obra começa aqui. Se você não desistir daqui, que é o começo de tudo, se você não desistir da sua salvação daqui, do chamado que Deus tem para você daqui, você vai longe. Então a gente está caminhando aqui, está funcionando. Funcionamento espiritual. Estamos caminhando. Os olhos só vê com outro sentido. Você vê você andando de carro, vê você andando de a pé, você acha que você está evoluindo com isso. Se movimentando, acha que você está tendo uma evolução. Não. A nossa evolução é aqui, ó. Quando a gente começa a meditar na palavra, quando a gente começa a meditar que a gente está agradando o nosso Deus, que a gente está, sabe, de encontro com a presença de Deus. É uma evolução. Talvez hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, talvez hoje as pessoas não vejam. Sabe, muita gente talvez não vê. Mas eu quero falar que um dia as cartas vão ser colocadas sobre a mesa. E todos verão a igreja do Senhor Jesus Cristo, pequeno, grande, ali, salvos, e com a missão cumprida de ter levado, sabe, uma palavra de valor. E por falta de muitas pessoas, a gente passou, e essas pessoas não conseguiram se achegar até a gente para caminhar junto nessa jornada única de salvação. E a gente vai triunfar quando a gente atravessar esse portão celestial cantando o hino da vitória. Isso é a parte mais importante de todo cristão que confessa Jesus Cristo, é atravessar os portões celestiais. Então não fique desgostoso, não fique desmerecido por você não estar aonde você queria estar, se você não chegou ainda. Há um tempo. Pense nisso, há um tempo para tudo. Não se desespere. Hoje está espalhado, né? A semente foi espalhada, mas quem sabe amanhã estará juntada. O fruto vai brotar. Você acha que eu não plantei muita semente aqui no reino de Deus? Eu joguei muita semente, mas eu acredito que fiel e poderoso é aquele para manifestar a sua obra. Um abraço desse humilde e valoroso pastor Roberto Santa Luzia. Até lá, em nome do Senhor Jesus.